Nesta aula, aprenderemos a utilizar no Sketch as restrições de coincidência, paralelismo e tangência. Essas restrições podem ser aplicadas manualmente sempre que for necessário controlar de forma mais precisa o nosso desenho 2D. Um tipo de restrição que podemos aplicar manualmente é a restrição de coincidência. Ela está situada bem aqui acima no ribbon, exatamente neste botão. Eu vou clicar sobre ele e acionar o comando. E o que esse tipo de restrição de coincidência faz? Ela serve para fazer coincidir pontos que a gente selecionar no nosso desenho 2D. Então vejam só o exemplo. Vou, por exemplo, aqui vou gerar uma restrição de coincidência entre essas duas linhas. Então vou selecionar aqui primeiro este ponto final da linha e depois este outro ponto final. E notem que eles se tornaram coincidentes. Mesma coisa que com os círculos. Vou selecionar aqui o ponto central deste círculo e o ponto central deste círculo. E vejam que se tornaram coincidentes. Agora então vou selecionar o ponto central destes dois círculos e o ponto central deste retângulo. E veja só o que aconteceu. Agora eu posso selecionar o ponto central dos círculos e do retângulo e selecionar, por exemplo, o ponto de origem. E tudo foi movido para lá. Então, é dessa forma que nós podemos trabalhar manualmente com a restrição de coincidência. Existe também a restrição de paralelismo, que, como o próprio nome já diz, serve para deixar as geometrias alinhadas, ou paralelas. Veja só como funciona. Então, nós temos aqui estas duas linhas. Eu vou fazer com que elas fiquem totalmente sem paralelismo, notem só. E agora, vindo aqui até o ribbon, neste botão, exatamente neste botão, eu clico sobre ele e vou selecionar esta e esta. E notem aí que elas ficaram paralelas. Um outro exemplo, vejam aqui esta outra geometria e vejam que esta linha não está paralela com esta. Então eu vou aplicar uma restrição de paralelismo. Clico nela, clico na outra e elas ficaram paralelas. Agora eu vou fazer com que essas outras aqui também fiquem paralelas. Notem só, clico nela e clico nela. E ficaram paralelas. Dessa forma nós podemos utilizar esta restrição para manter as geometrias paralelas. Temos também a restrição de tangência. Com essa restrição, nós podemos deixar geometrias tangentes. Veja só como funciona. Então, vindo aqui até o ribbon, exatamente neste botão de restrição de tangência, veja só, eu vou selecioná-lo, e agora basta clicar nas geometrias que a gente queira que fique tangente. Então, por exemplo, este diâmetro com esta linha, e estão tangentes. Ou então, esta elipse com este arco. E eles também, e a tangência entre eles é aplicada. Bem fácil de ser utilizado. Nós podemos também mesclar essas três restrições que nós acabamos de aprender. Veja só. Vou criar aqui duas linhas e aplicar nelas a relação de paralelismo. E agora percebam que por mais que eu movimente uma das linhas, a outra sempre acompanha, justamente porque elas estão restritas pelo paralelismo. Vou criar agora uma outra linha, exatamente aqui, e aplicar nela a relação de coincidência. Veja só. E nesse caso também, por mais que eu movimente a linha, eu não consigo fazer com que ela deixe de ser coincidente. Veja que as restrições estão sendo obedecidas. Vou criar agora um círculo, exatamente aqui, e aplicar a relação de tangência. E no caso do círculo também, eu posso movimentar o círculo, aumentar ou diminuir, e as restrições vão sempre se manter. Nesta aula, aprendemos a aplicar três tipos de restrições manualmente nas geometrias do nosso sketch, do nosso esboço. E essas restrições são de coincidência, de paralelismo e de tangência.